uma escola do campo que não tenha cercas, que não tenha muros, onde iremos aprender a sermos construtores do futuro. Eu quero uma escola do campo que não tenha cercas, que não tenha muros, onde iremos aprender a sermos construtores do futuro. Eu quero uma escola do campo onde o saber não seja limitado, que a gente possa ver o todo e possa compreender os lados. Eu quero uma escola do campo onde esteja o ciclo da nossa semeia, que seja como a nossa casa. No total, nós temos 16 instituições que compõem o comitê. Entre elas, os movimentos sociais camponeses, principalmente os movimentos sociais camponeses, e as instituições ligadas ao poder público, né? Nós temos, assim, como principal objetivo propor e monitorar as políticas públicas para a educação do campo do Estado do Espírito Santo. Então nós temos uma conversa, né, um diálogo assim, muito estreito com o governo do Estado, para que, sugerindo as políticas públicas e monitorando aquelas que já estão efetivadas. Nossas bandeiras de luta são muitas, né? Nós temos a produção das diretrizes estaduais para a educação no campo, né? A expansão da pedagogia da alternância pela rede pública estadual, porque nós entendemos que é uma pedagogia própria e apropriada para o homem do campo, para os filhos dos agricultores, mas uma das principais lutas hoje é lutar contra o fechamento das escolas do campo do Estado do Espírito Santo. Eu já tenho 28 anos que moro nessa comunidade, né? Pretendo continuar, se Deus quiser. E os meus filhos todos estudam nessa escolinha. Aí logo que começou, né, logo que a escola começou a ser degradada, assim, sem ter o olho dos nossos governantes, né? Para olhar por ela, para estar cuidando dela. Então eles acharam que a escola não tinha mais condições de manter os nossos filhos. E aí nós batemos o pé mesmo. Eles falaram, não tem condições, vai ter que fechar. Eu falei, não, fechar não. Mas eles alegavam não ter verba para reformar a escola. Então eles alegavam que as nossas crianças teriam que sair daqui e ir para outro lugar, para outra escola, porque eles falavam que ia ser melhor para nossos filhos. E eu falei, qual o melhor para eles? O melhor porque vai ter um ambiente mais preparado, né? Um ambiente mais conservado. E eu falei, por que não conservar essa escola que está aqui? Na verdade, a gente recebeu a notícia que a escola estaria fechada, que não ia funcionar naquele ano e que era para colocar as crianças num ônibus que ia passar para levar para outra escola. Eu tenho 2 filhos, um estudou aqui da 1ª à 4ª série e o outro agora está cursando o 2º ano. Final de 2009, eles anunciaram que ia fechar a escola, que em 2010 já não ia mais abrir essa escola, que os nossos meninos iam ser matriculados e que eles iam nuclear a escola para São Jorge da Barra Seca, que ia sair mais barato, que não sei o que, deram um monte de diversão. Quando deu, aí a gente esperou dar o início das aulas e aí os meninos iam para estudar, chegava lá, não tinha professor, voltava para trás. Alguns pais até mandaram para São Jorge da Barra Seca, mas aí quando nós fizemos a mobilização para ir conversar com o secretário, ele não quis atender a gente, mas quando ele viu que nós não ia desistir, ele atendeu a gente e falou que na próxima semana que iria vir uma professora. Aí a gente aguardou, quando deu na segunda-feira não apareceu, terça-feira ligamos para ele e ele mandou uma professora para a escola.
Dentro de 30 dias, os meninos tiveram 3 professoras. Até que ele arrumou uma e que ficou o ano todo. E dali para cá a gente não ouviu mais ele comentar que iria fechar a escola não. E a gente falou que se ele fosse fechar que a gente voltaria lá de novo, né? Que a gente ia entrar em contato com o Estado e que a gente queria escola aqui na comunidade. Porque uma comunidade sem escola não tem como, porque como que você vai mandar seu filho para a cidade se ele é habituado aqui no campo? A escola foi tirada, o professor, 6 meses. E as crianças ficou sem escola. E aí deixaram, descuidaram, não cuidaram da escola, deixaram, a coisa caiu. Só ficou dessa parede para cá. Caiu tudo. E aí veio a outra administração agora, nós pedimos que erguesse a escola novamente. Aí eles tentaram convencer o povo que deixasse a escola, que eles tinham outros benefícios pra gente. Por exemplo, nós vamos cascalhar a estrada. Não, cascalhar a estrada é um direito nosso. Cascalhar a estrada e cuida da escola. Querendo melhoria da estrada, não querendo também a escola. Os pais não vão abrir mão disso não. Só que eles não tinham argumento. O argumento deles é que a escola polarizada era muito melhor, a escola de primeira linha, que nossos filhos iam perder, que lá tinha computador, tinha mais não sei o quê. Mas os pais disseram, meu, que também pode ter, mas se vocês quiserem trazer para aqui. Lá tem, vou trazer para aqui também. O processo de nucleação das escolas do campo foi e está sendo um processo extremamente doloroso. E aí eu diria o seguinte, que se nós temos leis hoje, por exemplo, a começar pela Constituição Federal, né, que garante que a educação é um direito de todo cidadão e dever do Estado. Estatuto da Criança e do Adolescente, que coloca: a criança e o adolescente têm direito de estudar próximo à sua residência. Pegamos a própria LDB, que coloca a educação do campo, né, como um direito do povo camponês. E se a gente pega mais recentemente, né, o decreto 7.352, que reafirma essas condições, né, da educação escolar própria e apropriada à realidade do local onde se vive, né, colocando, né, o sujeito do campo, a escola do campo, como lugar de reafirmação da identidade, né, como lugar de direito ao lazer, como lugar de direito à cultura, né. A gente observa que esse processo de nucleação, ele vem na contramão do que diz as próprias leis do Estado brasileiro. Porque quando se nucleia uma escola, fatalmente se fecha outras escolas, né? O governo alega a pouca demanda de estudantes para essas escolas, mas o que está por trás, na verdade, é uma política de alienação das comunidades da sua própria realidade, de maneira que tira as crianças, os adolescentes, a juventude da sua realidade específica, leva para os perímetros urbanos, para as escolas que estão situadas nos perímetros urbanos, então desliga a escola da própria realidade, do mundo vivencial, do trabalho da família. E também o poder público, quando vai fazer o processo de fechamento das escolas, nem sempre ele cria um espaço de participação, de consulta, de diagnóstico às famílias. Então já chega como se fosse já implantando, né, a política de fechamento, alegando pouca demanda, ou altos custos, dificuldade de acesso dos próprios educadores. Então as famílias nem sempre elas têm as condições de participar. Então quando a família percebe, já está sendo implantada a política de fechamento. E esse problema depois ele desencadeia em outros. A própria precariedade do próprio transporte escolar. Para atender, mesmo nessas condições, essas comunidades, o Estado adota essa política de fechamento e adota a política de transporte escolar, mas não se estrutura para poder oferecer isso com qualidade. Então, algumas prefeituras têm estrutura, tipo ônibus, micro-ônibus, para transportar, e não têm condições de fazer uma manutenção, ou mesmo de oferecer em quantidade suficiente para poder atender a demanda. Então, nós temos, primeiro, ônibus ou micro-ônibus, transporte completamente sucateado, com riscos de acidentes, por exemplo. Nós temos uma superlotação dos transportes, talvez um transporte tenha capacidade de transportar 40 pessoas, transportam 50, 60 crianças, colocando essas pessoas na zona de risco de acidente, principalmente, uma insegurança da própria integridade física.
as distâncias das rotas, faz com que as pessoas tenham que se deslocar, sair de casa muito cedo e chegar em casa tarde, por exemplo. Eu conheço famílias que as crianças que estudam na terceira, quarta série do primário levantam às 4 horas da manhã, caminha um trecho para poder pegar o ônibus para chegar na escola, depois volta da escola e chega às 3, 4 horas da tarde. Então, para crianças que estão ali na casa dos 7, 8, 9 anos. Então, isso é um absurdo. De casa, 7 o relógio, mãe, 7 o relógio. Olha a hora certa, olha a hora. Na notícia é 4h22 agora, gente. 4h22. Toninho Bill e o Manhã Sertaneja. A única dificuldade é o ônibus aqui. Porque quando o ônibus chove, o ônibus não passa, como que vai? E tem que andar muito longe, subir morro, descer morro. Nós chega suado na escola. E é muita volta também que o ônibus dá também. Eu acho difícil pra eles, né? Porque a gente que é adulto, a gente que já viveu muito, a gente acha difícil pra andar um pedaço e for de lá de vez em quando, e agora eles todo dia, você já pensa uma coisa dessa, ainda com peso. Eu acho muito difícil pra eles. Igual esses dias mesmo, a mais velha queria desistir. Eu disse sim, eu falei, não, Patrícia, não desiste. Porque isso é um futuro pra vocês, não vai ser pra mim, vai ser pra vocês, eu falei assim. Aí essa semana ela de novo, mãe, eu vou desistir, não vou estudar mais. Falei, Patrícia, não faz isso. Falei assim, tenta mais 1 ano ou 2 anos aí, se você termina o 3º ano, eu falei assim, aí já fica mais fácil pra você. Porque ela sem estudar, ela não vai arrumar um emprego, não vai arrumar nada pra ela, né? O cansaço, porque tem por baixo que são 2 morros para subir, e também depende da bolsa, dói muito o ombro e é muito longe. Se o ônibus passasse aqui perto, seria bem mais fácil. Para ir é 1h15, 1h10. Para voltar, o motorista já não tem tanta pressa, porque aí chega a hora que quer em casa, aí gasta em torno de 1h30, 1h40. Que a situação do ônibus é péssima. Sem a janela tá quebrada, não abre, banco quebrado, poeirado, ônibus do mais antigo, motorista não liga pra nada. A quantidade certa de pessoas eu não sei. Eu sei que os bancos ficam lotados e vem muita gente em pé. Fica em torno de umas 60, 70 pessoas no ônibus. Senhora, é esse?
nossas famílias estão pensando em tirar uma foto para tentar conseguir mais ônibus, porque não tem como, tem muita gente. Tem vezes que a gente quase não consegue entrar por causa das crianças nos degraus do ônibus, não consegue fechar a porta. Tem um ônibus não passando que o nosso motorista está levando um monte de gente. Ontem mesmo não deu nem pra sair direito dentro do ônibus, não. Lotado. Então, eu diria que o Estado brasileiro tem uma dívida histórica com os trabalhadores do campo. Primeiro que conseguir a escola no campo foi importante para nós, né, para o povo do campo. Mas a escola só veio para o campo com o objetivo de escolarizar, não com uma escolarização para a vida, mas de escolarizar para formar uma mão de obra para a indústria, né? E isso se reflete até os dias atuais. Se a gente for observar o modelo de educação convencional hoje do Estado para o campo brasileiro, a gente observa que desde aquela época em que se iniciou todo esse processo, né, de escolarização no campo, não há uma diferença considerável. Ou seja, a educação ainda continua pautada no mercado para as indústrias, em série, né? E não necessariamente para a vida, onde se valorize a cultura local, onde se valorize as diversidades. Então, a gente pensar a questão da educação do campo no Brasil, primeiro a gente precisa entender de que há dois grandes projetos de agricultura que disputam o espaço agrário brasileiro. Um nós chamamos de agronegócio, que baseia na estrutura latifundista, ou seja, na grande propriedade da terra, no trabalho assalariado, no monocultivo, na produção para exportação. E, por outro lado, antagônico a esse projeto, nós temos um projeto da agricultura camponesa que é baseado no trabalho familiar, comunitário, na pequena propriedade da terra, no policultivo, na produção para abastecimento dos mercados locais. Pensando especificamente na realidade do Espírito Santo, não diferente de outros estados do Brasil, esses dois projetos também disputam o espaço agrário capixaba. Hoje o Espírito Santo, do ponto de vista da atuação do governo articulado no capital privado, está claro o projeto econômico que é baseado, sobretudo, no apoio ao agronegócio. Nós podemos dizer que para salvar o mundo é preciso salvar o campo. Ou seja, não se cuida do mundo se não se cuidar do campo. Até porque os recursos naturais do planeta, em sua grande maioria, estão no campo. A
água, o solo, e também porque é o campo que alimenta o mundo. Mas para cuidar do campo é preciso cuidar dos sujeitos do campo. E os principais sujeitos do campo são os camponeses. Afinal, se a gente for observar a alimentação, 70% da alimentação vem da agricultura camponesa, né? Mesmo os camponeses tendo apenas a propriedade de 30% da terra produtiva. Então, por que não devem os camponeses ter uma educação adequada à sua realidade, própria da sua realidade? Essa escola, ela já vem para uma luta há 5 anos de luta. 5 anos. Nunca veio ajuda nenhuma. Tem muito tempo que eu estou aqui, há vários anos que a gente pede, mas nunca conseguimos nada. A gente marcava reuniões, aí às vezes vinha o pessoal da superintendência, conversava e ficavam de tentar. Aí depois até que a própria comunidade foi assumindo a escola, porque já que não tinha um retorno do governo, a comunidade se organizou para comprar material e a reforma também. A mão de obra foi toda da comunidade. A gente vinha para a escola, trabalhava o dia todo. Nós deixamos as nossas férias de final de ano, né? Porque a gente sempre tem aquele dia para tirar um lazer com seus filhos, com a sua família. Então nós não tivemos esse lazer em 2011 porque nós decidimos que a nossa escola não iria fechar. Custasse o que custasse, né? E aí foi aí que nós começamos a fazer com que os nossos sonhos não morressem. E aí nós botamos a mão na obra mesmo, na massa. Para nós a escola em ativo, né, funcionando, é fruto da nossa luta, né? E também aqui é a nossa cultura, né? Essa escola aqui, nós festejamos do jeito que nós sabemos, do jeito que nós gostamos e vivemos aqui. E também a segurança dos nossos filhos. Imaginou colocar um filho dentro de um ônibus, igual o meu está com 5 anos, e deixar dar uma volta aí para esses morros aí, sem quem cuida? O motorista está cuidando da direção, né? É segurança para os nossos filhos aqui. E é o princípio, isso aqui é uma outra coluna dessa comunidade. Se tirar a escola, tira uma coluna da comunidade. E se tirar uma coluna, tem risco de desabar, né? Olha, pra gente é um bem muito importante, né? Porque a gente entende que além de ser um direito nosso, é um patrimônio da gente, né? É um bem da comunidade, porque aqui a gente vai ter a educação dos nossos filhos no meio em que nós vivemos, né? E o que a gente precisa é estar educando os nossos filhos, que também há como ter uma vida digna no meio rural, né? O nosso sonho é crescer mais. A gente quer ampliar a nossa escola. A gente quer mais tarde, talvez a gente conseguir até que os nossos filhos não precisam fazer um 2º grau lá fora. Que possa vir aqui dentro, estudar aqui. Porque muitos querem fazer agrícola, né? Tem muitos sonham, né? Fazer uma faculdade veterinária. E outros já trabalham com essa lavourazinha, quer aprender a trabalhar na sua lavoura. Eu acho que a gente nunca pode parar, né? Acho que a gente sempre tem que lutar. Se é por um bem comum, né? Se é por uma coisa que vai beneficiar a todos, a gente tem que estar sempre preparado e sempre lutando. Porque, só voltando um pouco atrás, a gente hoje fica orgulhoso de ter essa escola, né? É a escola que eles nos tiraram, mas com a nossa luta, a gente conseguiu ela de volta. Então, para nós, essa escola aqui, ela não é para essas crianças só que estão estudando. Ela é dessa comunidade, para essa comunidade, para enquanto essa comunidade tiver vida, né? Não vou sair
do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola. O povo camponês, o homem e a mulher, o negro quilombola com seu canto de afoxé, ticuna, caeté, castanheiro, seringueiro, pescadores e poceiro, com certeza estão de pé. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola.